Bem-vindo ao canal Tecnologia e Negócios em Pauta. No vídeo de hoje, vamos explorar os componentes essenciais do processador, a unidade lógica e aritmética, ULA, a unidade de controle, UC, e os registradores. Vamos entender como esses elementos trabalham juntos para executar as instruções e processar os dados em um computador. O vídeo está o mais ilustrativo possível e garanto que valerá a pena. Portanto, se você está interessado em aprofundar seu conhecimento sobre o funcionamento interno do processador, não deixe de se inscrever no canal Tecnologia e Negócios em Pauta, ativar as notificações e deixar o seu like. Uma breve explicação para começar. A CPU é responsável por buscar e executar as instruções armazenadas na memória. Os programas e os dados armazenados em dispositivos de armazenamento, como discos rígidos ou SSD, por exemplo, são transferidos para a memória. Uma vez que estão na memória, a CPU pode executar os programas e processar os dados, realizando as operações necessárias. Por isso que o processador, unidade central de processamento, é o local aonde os dados são processados no computador. Vamos mergulhar em uma exploração mais detalhada das três partes fundamentais que compõem e estão integradas ao processador. A unidade lógica e aritmética, ULA, é o núcleo central do processador, Central Processing Unit, CPU, responsável por realizar as operações aritméticas e lógicas indicadas pelos códigos de operação, opcodes. A ULA pode ser considerada uma espécie de calculadora eletrônica avançada que teve origem durante a Segunda Guerra Mundial, e sua tecnologia já estava disponível quando os primeiros computadores modernos foram construídos. A função principal da ULA é executar as principais operações lógicas e aritméticas do computador. Ela é capaz de realizar adições, subtrações, divisões, além de determinar se um número é positivo, negativo ou zero. Além de suas funções aritméticas, a ULA também é capaz de se comparar quando uma quantidade é menor, maior ou igual a outra, além de resolver expressões lógicas na programação. Já a unidade de controle, UC, desempenha o papel de controlar todas as ações realizadas pelo computador, coordenando todos os demais componentes de sua arquitetura. A responsabilidade da UC é garantir a execução correta dos programas e a utilização adequada dos dados nas operações que os manipulam. A UC atua coordenando as operações, comandando os dados, interpretando e executando as instruções que recebe dos programas, e assegurando a sincronização adequada de todos os componentes para garantir um funcionamento correto e eficiente do sistema. A unidade de controle também é responsável pela entrada e saída de dados da CPU. São utilizados os periféricos de entradas e saída. Temos como periféricos de entrada os teclado, scanner, microfone, mouse, etc. E os periféricos de saída que são monitor, impressoras, projetor, alto-falantes, caixas de som, etc. Exemplificando melhor, funciona assim. Os periféricos de entrada enviam informações para a CPU processar, que são os periféricos de entrada, e depois vai para o periférico de saída. Um exemplo disso é quando você executa um comando pelo teclado do seu PC para imprimir e depois a impressora imprime. Foi enviado dados para a unidade de controle, entrando e saindo pelos periféricos respectivamente. Bem simples, não é? Ficou confuso na diferença da ULA e UC? Vamos lá! A unidade de controle tem a função de buscar as instruções na memória principal e determinar o tipo de cada uma delas. Já a unidade lógica e aritmética é responsável por executar um conjunto de operações necessárias para realizar as instruções no processador. Em resumo, a UC gerencia o fluxo de instruções que controla a entrada e saída de dados e a ULA executa as operações requeridas por essas instruções. Grave isso, pois elas podem te confundir, principalmente se você estiver se preparando para uma prova. Agora, os registradores são dispositivos de alta velocidade, localizados também fisicamente na CPU para armazenamento temporário de dados. É uma memória volátil no processador. Quando desliga a energia, essa memória se perde. O número de registradores no processador varia em função da arquitetura de cada processador. Por exemplo, o registrador de dados, ou registrador de uso geral, é usado para armazenar dados que serão processados pela CPU. O registrador de endereço de memória armazena endereços de memória para acesso rápido durante as operações de leitura ou escrita. Após os registradores receberem os dados, a unidade lógica e aritmética executa as operações aritméticas e lógicas com esses dados. A ULA utiliza os dados armazenados nos registradores como entrada para executar essas operações. Dependendo da instrução que está sendo processada, a ULA pode realizar uma única operação ou uma sequência de operações para chegar ao resultado desejado.
Após a ULA realizar as operações, a UC determina o destino do resultado. Esse resultado pode ser armazenado de volta em um registrador específico ou pode ser transferido para a memória principal, para ser utilizado posteriormente pelo programa ou enviado a um periférico. O fluxo de dados pode variar dependendo da operação e da arquitetura do processador. Em resumo, o fluxo de dados envolve a entrada dos dados através dos periféricos para a UC, armazenamento temporário nos registradores, processamento pela ULA e, em seguida, o destino final do resultado é determinado pela UC, podendo ser armazenado nos registradores novamente ou enviado para um periférico de saída. Se você já ouviu falar em memória cache, você pode estar se perguntando qual a diferença entre a memória cache e o registrador. Bom, os registradores são o tipo de memória utilizada para passar instruções ao processador diretamente, já a memória cache é uma técnica utilizada para melhorar o desempenho de um processador, que consiste em trazer os dados que estão sendo utilizados e que normalmente ficam na memória RAM, para mais perto do processador. Gostou do vídeo? Ficou mais longo do que imaginei, mas a intenção é você compreender o que foi passado no vídeo. Lembrando que aqui no canal também elaboro tópicos sobre negócios, pois tecnologia e negócios muitas vezes andam juntas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Deixo mais sugestões de vídeo para você assistir e muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima!